Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para uma pequena reflexão. Quero aqui comentar com vocês sobre um assunto de que Deus não rejeita ninguém. E há um certo provérbio, não bíblico, mas que bem tem um certo sentido lógico, que Deus despreza aqueles que estão cheios de si. Pessoas que estão esparramando egoísmo, egocêntrico, orgulho, que não há espaço, não há uma brecha, que não há um cantinho na sua vida, dentro do seu ser, um espaçozinho sequer para Deus. E que Deus o deixa, Deus o abandona a sua própria vida, a seu próprio orgulho. E agora, na Bíblia diz que Deus entrega as pessoas a isso. A Bíblia diz que Deus abandona as pessoas a isso, que Deus os lança as pessoas a isso. E para ser mais completo, mais detalhado biblicamente, a Bíblia diz que Deus os entregou às paixões, que Deus os abandonou a um sentimento pervertido, que Deus os lançou aos desejos dos seus corações. Ou seja, nós cremos que para o ser humano, para o homem, que está cheio, esborrando egocentrismo, humanismo de si, dentro de si, eu acho que não existe coisa pior para ele do que Deus o abandonar aos próprios desejos, às próprias vontades, às próprias loucuras, né? Ao seu próprio caminho. Eu acho que não existe inferno maior para o ser humano do que ser entregue às suas paixões deturpadas, pervertidas, destruidoras, né? A um sentimento tão infame que o dilacera, que o aniquila de dentro para fora. Eu acho que não existe inferno maior para o ser humano do que ele ser destruído pelo seu orgulho, pela sua vida prepotente, sua vida arrogante. Sabe por quê? Nós temos um exemplo de Satanás. Satanás foi tão orgulhoso, que essa sua posição, que esse seu desejo de querer ser tanto, de parecer ser tanto, entregue a seu próprio caminho, hoje vive em obscuridade, em trevas, mergulhado nas mais profundas e densas negritude de ser tão profano, tão deturpado, tão, tão degradante a situação dele. Assim é o do ser humano também. O ser humano, quando ele não consegue enxergar um palmo, um centímetro diante de si, que não seja ele em tudo, na primazia, nos primeiros lugares, e de querer ser, aparecer, ter. Não existe coisa pior para o ser humano do que ele fazer a sua própria vontade, ser entregue à sua própria vontade. Isso vai encaminhá-lo à destruição da sua vida. O destrói a si mesmo. Porque o livre-arbítrio do ser humano, ele ser livre para tomar escolhas, o ser humano, para tentar discernir o que é bom e o que é mal, mesmo que ele saiba discernir
mas ele, a parte de Deus, distante de Deus, o ser humano nunca vai se entregar à lei de Deus. A Bíblia diz que o ser humano não se sujeita à lei de Deus. O ser humano não se prostra diante da lei de Deus. O ser humano não se entrega às leis de Deus, não põe a lei de Deus no seu caminho. Ele sempre vai pender a sua natureza decaída, sempre vai buscar o mal, sempre vai praticar o mal, sempre vai pensar em si mesmo. Então, eu acredito, nós sabemos assim, que pela Bíblia, já que Deus tanto insiste, Deus tanto luta com os humanos, tentando chamá-los a atenção para si, para o reconhecimento do Criador, da origem de tudo, para voltar ao começo, a um arrependimento, né, uma contrição, um reconhecimento do pecado. Quando o ser humano teima em não aceitar isso de maneira nenhuma, e que somente o homem tem que ser o centro, tudo tem que gravitacionar ao redor do ser humano, ele está no centro do universo, eu acho que não existe inferno maior do que ser entregue, do que ser abandonado, do que ser lançado às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, que são destruidores, que vão matar, tirar a vida do ser humano, que vai trazer muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas consequências, e consequências às vezes irreparáveis, e que somente quando lhe acender uma centelha, lhe acender uma luz na sua consciência, assim como o filho pródigo, que viu que quando tomou do pai toda a sua herança e partiu para longe para fazer a sua vontade, lhe acendeu uma centelha também ali, de que aquele caminho não era o certo, não era o correto, de que a sua vida, de que seus desejos o levaram a estar junto com os porcos, a ser comparado a um animal na lama e desejar comer a própria comida dos porcos. É assim a vida do ser humano distante de Deus. É assim a vida do ser humano rejeitando a lei de Deus, menosprezando o sangue da aliança, rejeitando a graça, deixando de lado a palavra a escritura, não querer aceitar as boas novas do evangelho. É triste, é lamentável. Nós precisamos reconhecer isso. Nunca jamais possa haver dentro de nós esse pensamento de que nós somos mais que alguém ou somos menos que alguém. Nós somos todos iguais e diante de Deus. Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de filhos. Nós devemos reconhecê-lo em nossas vidas, sempre. E toda a nossa vida, a vida que vivemos, precisamos despertar isso dentro de nós. Despertar cada vez mais desta fé de que a nossa necessidade, a nossa precisão sempre estará em Deus, que sempre seremos dependentes dele, que sempre necessitaremos sermos guiados por ele, pela sua lei. Por isso eu deixo essa mensagem para você, eu deixo essa reflexão para você. Faça uma análise da sua vida. Procure ver os caminhos, os pontos da sua vida que você está caminhando. Ponha numa balança como é que está a sua vida. Será que ela não está sendo levada pelas suas emoções, pelos seus prazeres, pelas seus sentidos que estão deturpados por causa do orgulho? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe a todos. Amém.